Então, vamos identificar as notas no instrumento. Então, o primeiro passo que a gente precisa saber para poder identificar as notas no instrumento, isso é, as notas são quando a gente toca, por exemplo, um solo, certo? Se eu fizer um parabéns para você, eu não preciso cantar, dá para perceber que música que é, porque no caso eu estou tocando as notas, diferente de quando eu toco os acordes, né? Então, se eu fizer um acompanhamento aqui, por exemplo, parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu não cantar e tocar, exatamente isso não dá para saber que música que eu estou tocando, certo? Então, né, indo direto ao ponto, para a gente identificar as notas, como que a gente vai fazer? Então a gente precisa ter em mente onde ficam os tons e semitons naturais. Então a gente vai partir do princípio seguinte: existem 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Só que entre essas notas tem distâncias diferentes. Então o violão, o ukulele, instrumentos de traste têm uma configuração diferente do piano, por exemplo. No piano, as notas naturais, isso é, as notas sem sustenido, sem bemol, elas são todas teclas brancas, são organizadas na camada inferior do teclado, enquanto as teclas pretas, por exemplo, são necessariamente notas alteradas. Já no ukulele, no violão e todos os instrumentos com trastes, via de regra, a gente vai ter as notas organizadas pela escala cromática, certo? Então, o que vai acontecer? Vai estar tudo misturado as notas. Então, quando a gente estiver estudando as notas naturais, vai ser normal que a gente pule algumas casas, certo? Então, olha só, o que acontece? A gente tem aqui a corda Sol, certo? Que é a quarta corda, estou tocando aqui com o polegar. E a gente vai ter a seguinte escala: Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, certo? E voltando: Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Mas como que a gente pode raciocinar isso para não ter que ficar decorando toda a corda, todo o instrumento, certo? Então, a gente tem que decorar necessariamente a afinação do instrumento, certo? E a regra do tom e semitom. E qual que é a regra do tom e semitom? Né? A gente pode pegar o seguinte macete: entre as notas terminadas com a letra I, então, ó, Dó, Ré, Mi. Mi termina com I. E a próxima, por exemplo, entre Mi e Fá, tem um semitom, vai ter um intervalo menor. Esse intervalo menor equivale a uma casa. Então, tem outra nota terminada com I? Sim, tem. Então, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Certo? Si também é terminada com I. Assim sendo, a gente também vai ter que tocar uma nota mais próxima. Então, o que acontece? Olha só. O Sol, ele é a corda solta já, certo? Daí, por exemplo, Sol termina com a letra I? Não, Sol não termina com a letra I. Então, a gente vai pular uma casa e vai tocar a nota Lá na casa 2, certo? Daí Lá termina com a letra I? Não. Então, a gente vai pular uma casa também. Então, o que vem depois de Lá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, aqui na casa 4 é o Si. Daí, Si termina com I? Sim. Então, a próxima nota fica na próxima casa, não precisa pular nada. Então, Si na casa 4, então Dó na casa 5. Daí, Dó termina com I? Não. Então, Dó na casa 5, Ré na casa 7, certo? Daí, por exemplo, Ré termina com I? Também não. Depois de Ré vem o quê? Dó, Ré, Mi. Então, Ré, Mi. Então, depois de Ré vem o Mi. Então, se o Ré está na casa 7, o Mi está na casa 9, certo? Daí de Mi para Fá. Então, Mi termina com I. Então, Fá já está na casa seguida. Se o Mi está na casa 9, o Fá está na casa 10, certo? Mi termina com I. Então, a próxima nota já está próxima, não precisa pular casas, certo? E Fá, né, está na casa 10, então Fá termina com I? Não, então Sol está na casa 12. Se você fizer a conta correta em todas as cordas, partindo da corda solta, sempre vai terminar na casa 12, certo? Que a casa 12
ela, onde termina na maioria dos ukuleles, soprano, certo? No concert termina na 14, mas independentemente disso, geralmente é a casa que vai ter a última marcação, ou a casa que tem duas marcações, ou tem uma marcação diferenciada, porque é o ponto de repetição das notas. Então tudo que você souber nas 12 primeiras casas vai valer para as casas em diante, certo? Espero que essa dica tenha sido útil. Estude muito bem essa corda de maneira que você consiga identificar, né, as notas subindo e descendo. Antes, né, as notas descendo, antes de você tentar fazer elas descendo, é bom que você faça o seguinte exercício. Fale Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, certo? Do mesmo jeito que você decorou Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e isso não é arbitrário, é uma convenção que todos nós obedecemos, você vai decorar descendentemente. Você não precisa ficar toda vez contando, putz, o que vem antes do Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ah, vem o Si, certo? Você não precisa toda vez fazer essa conta para lembrar o que vem antes, né? Então, por exemplo, isso aqui é Sol, antes do Sol vem o que? Fá. Depois do Fá na escala descendente, vem o Mi. Daí vem o Ré, vem o Dó, vem o Si, vem o Lá, vem o Sol. Só que isso é um processo que para mim, por exemplo, já está automático. Por quê? Porque eu sou capaz de falar Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, por exemplo. Certo? Então, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. É a escala descendente. Pratique isso, que vai ser muito importante para você conseguir achar as notas mais facilmente, certo? Então, aqui só para a gente finalizar. Onde estão os semitons naturais, os semitons entre notas naturais, na quarta corda do ukulele, na corda Sol, certo? Então aqui a gente vai ter, ó, casa 4 e 5 a gente tem as notas Si, Dó, certo? Casa 9 e 10 a gente tem as notas Mi, Fá, certo? E onde está o trítono natural? Onde está o intervalo de 3 tons? Então a gente vai ter o Si aqui na casa 4 e o Fá na casa 10, certo? São dois intervalos que na teoria musical são muito importantes, então, né, que vai ter muito a ver com esses semitons e, né, importante que você saiba localizar, então, tanto os semitons naturais quanto o trítono natural, certo? Mas isso é uma consequência de você saber as notas naturais. Se você gostou desse vídeo e quer mais, deixe um comentário aqui, certo? Se inscreva no canal, né? Curta o vídeo, indique para amigos, certo? E a gente se vê numa próxima.